Olá a todos. Pessoal, o dia que eu achei que nunca ia chegar, chegou. Eu vou indicar, de fato, um vídeo da CNN Brasil. Nossa, olha onde a gente chega. O mundo tá tão doido que a gente tem que ouvir a CNN Brasil. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês pegam esse vídeo da CNN, esse link aí, ó, que diz ali, ó, delito de opinião, porque o Brasil está punindo algo que não é considerado crime. Você pega esse vídeo, o link desse vídeo, você procura aí no YouTube, você pega e passa para seus amigos esse vídeo. Não passa o meu vídeo não, porque você sabe que eu pego pesado. Passa só esse vídeo, é muito importante. Vai lá no WhatsApp e manda para algumas pessoas. Muito interessante isso. Nós vamos ouvir juntos aqui e vamos analisar o que está acontecendo. Então, olha só que absurdo. Made in Brasil. Um participante assíduo do debate público, né, por onde você escreve e nossos colegas ali da Band onde você participa, e você tem sido bastante crítico em relação a isso. Uma expressão sua ganhou bastante, digamos, projeção quando você disse que nós estamos vivendo a arqueologia do absurdo. Você, como todos os jornalistas, você, embora seu título oficial seja serviço público, você está trabalhando como jornalista nesse sentido. Pisou forte? Eu acho que eu fui bastante até delicado nesse conceito, porque de fato eu passei, talvez por um compromisso ou por uma ideia de tentar ser bastante realista sobre a vida brasileira nos últimos anos, me coloquei como uma espécie de obrigação relatar nu e cruamente muitas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Você imagina um país, você imagina uma democracia, por exemplo, onde um pastor não pode chamar generais de covardes, por exemplo. Você imagina uma... Imagine que país é esse, que o pastor não pode chamar generais de covarde. Eles são super valentes, pessoal. Os generais são super valentes. Ainda mais quando... Bom, não deixa quieto, vai. Vamos seguir aqui porque parece que algumas coisas não podem falar no Brasil mais, hein? E olha só, o termo arqueologia do absurdo levantado pelo especialista, ele está falando que foi até um nome discreto para a situação, mas vamos lá. A democracia onde um youtuber faz uma defesa ampla da liberdade de expressão, dizendo que até mesmo o partido nazista deve ter liberdade de expressão, e ele sofre uma penalidade, uma multa de 4 milhões de reais. Não é? É direito dele dizer a besteira que quiser. Exatamente. Digamos, uma defesa destrambelhada do princípio da primeira emenda americana. Lá tem a primeira emenda americana, admite um partido nazista. Eu sou pessoalmente contra que se admitam isso no Brasil, mas se ele é a favor, ele tem direito de expressar uma visão sobre a liberdade de expressão. Só estou dando 2 exemplos, daria para passar. Ó, de novo, o que ele tá falando assim, todo mundo aqui é contra criar um partido desse tipo, né? Horroroso desse tipo, dessa coisa horrorosa. Mas quer dizer, o cara falar o absurdo em si, aí o que acontece? Quem financia o cara, as empresas que financiam o podcast, que aconteceu isso, elas podem sair. Porque o governo tem que se meter se o meio privado consegue resolver isso. É só as pessoas que estavam financiando o negócio sair fora e não financiar, certo? Agora, o que tem a ver o governo com isso? Né? Então, quer dizer, criar esse tipo de coisa no Brasil, obviamente o governo tem que impedir. Mas um ser humano falar alguma coisa, por mais absurda que seja, o cara tá falando, ele não tá lançando flechas, entendeu? Mas vamos lá. Vários programas aqui fazendo arqueologia do absurdo, não é? Na minha visão, que nós tivemos no Brasil inequivocamente, não é? Porque há temas controversos, a mim parece que há temas que são muito pouco controversos, não é? Esse é um, por exemplo, é completamente incontroverso que um grupo privado de WhatsApp, onde você tem empresários dialogando, 8 empresários ou 7, 8 empresários, tem a Polícia Federal na casa, tem que responder processos, sejam bloqueados, censurados durante 2 anos no Brasil, boa parte por não dizerem nada. Como é que uma democracia pode punir, censurar pessoas durante 2 anos, um deles foi o Luciano Hang, por não dizer nada em um grupo de WhatsApp? Não é? Olha só, imagina, um grupo tem 8 empresários, a maioria não falou nada, alguém do grupo falou um absurdo, todos os do grupo são punidos. Por que os outros nem falaram? E quer dizer, por que o grupo é fechado, não é público, não é aberto a milhões de pessoas? 8 pessoas. É isso aí, pessoal, esse é o nível do que a gente está vivendo no Brasil. Como um deputado como o Mero Marquesi no Paraná, que ficou 6 meses censurado, um deputado estadual que se comunica pelas redes sociais, por ter divulgado um banner de um protesto em Nova York, que foi 2, 3 anos atrás, era um evento com o ministro Supremo, ele fez a divulgação de um protesto, que era um protesto a um direito democrático, protestar um direito democrático, divulgar um protesto a um direito inequívoco. Porque nós tendemos a transformar em controvérsia aquilo que não é controvérsia. O que se fez no Brasil, inequivocamente, foi
censura, foi a consagração de algo que a nossa Constituição não prevê, que é o delito de opinião. Delito de opinião. Então, no caso, por exemplo, da Suprema Corte agora, o caso do Oswaldo Eustáquio, que é o caso isso espanhol, da Espanha. O Oswaldo Eustáquio é um jornalista. O que diz lá o Tribunal Espanhol? Ele diz, olha, é um jornalista, foi preso, não é? Porque é uma controvérsia política, enfim, então a extradição pode implicar em riscos para ele. Então é uma frase muito dura para a nossa democracia. Quer dizer que nós estamos e não reconhece delito de opinião. Então a Espanha... A democracia do Brasil está assim. A Itália não está mandando uma presa política aí de volta para o Brasil, não está extraditando. O jornalista está na Espanha, lá, esse Oswaldo Eustáquio, sei lá quem que é, também, a Espanha também não está mandando de volta. Nos Estados Unidos, também tem jornalista que está nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, que também o governo americano não manda de volta porque ele está errado. Essa é a democracia do Brasil. Um monte de gente fugindo e o governo brasileiro diz assim, manda de volta, sendo que tem um monte de gente importante para aprender no Brasil, tipo PCC e Comando Vermelho, e no final das contas esses caras são presos por crime de opinião. Ok, é o que o governo quer, basicamente. E as democracias verdadeiras de fora, não a China, né? China é uma democracia, um partido comunista chinês, vamos dizer assim. Eles podem votar, o resto que se foda. Então, assim, uma democracia. Então, mas também ninguém fugiu para a China, ninguém é louco, né? Mas os outros países estão negando. Quer dizer, é uma vergonha internacional. A Espanha está negando, a Itália está negando, os Estados Unidos está negando, e o Brasil continua falando, nós somos uma democracia igual Cuba. Não é. Cuba não é uma democracia e também o Brasil, tipo assim, não é. Já tá. Você sabia que a Coreia do Norte é uma democracia? Procura aí o nome da Coreia do Norte para ver como tá lá. Inclusive, bom, não importa, vamos seguindo aqui. Não reconhece delito de opinião, o Brasil, por acaso, reconhece delito de opinião, a Constituição brasileira não reconhece delito de opinião. Então, bom, a Espanha não reconhece delito de opinião, o Brasil também não reconhece, mas por que nós estamos punindo delito de opinião? Por que é perigoso mandar um jornalista que já foi preso várias vezes por delito de opinião para o Brasil de volta, então nega-se a extradição? Isso aconteceu com os Estados Unidos também, um ativista chamado Alan dos Santos, foi um dos primeiros censurados no Brasil, e ele foi também negada a extradição dele, e a expressão usada pela justiça americana na época são só palavras. Se você vê a tipificação dos supostos delitos, são tipificações clássicas da Lei de Segurança Nacional. Provocar discórdia, animosidade, enfim, até gestos de mau gosto em relação ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, de fato, me parece, não uma agressão ou um mal-entendimento ou um desconforto internacional. A mim parece que houve, de fato, a consagração de algo que a Constituição brasileira não prevê, que é o delito de opinião, casos inequívocos de censura, e outra, a vigência do inquérito sobre fake news, onde de fato houve a junção de funções da justiça nas mesmas pessoas. Fernando, Que absurdo, pessoal. É isso aí, é isso que a gente tem que lidar. Esse trecho aí da CNN está muito interessante, só está com 65 mil visualizações, pessoal. Se a gente conseguir aumentar esse número aí para eles, vai ser bom, porque isso aí é bom para todo mundo, não é só para eles, é para a gente. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.